que é o experimento de extração, princípios básicos. Bom, os objetivos desse experimento vão estudar a teoria da extração, conhecer a aparelhagem necessária à aplicação da técnica, utilizar a técnica de extração como método de separar e purificar compostos orgânicos, reconhecer a técnica da extração adequada à separação de diferentes misturas. Bom, gente, e aqui está a definição do que vem a ser essa técnica de extração. Envolve a transferência de solutos de uma fase líquida ou sólida para um solvente líquido. E a gente vai ver mais à frente o que seria essa extração líquido-líquido, líquido-sólido. Ele fala de líquido contínuo, descontínuo, e a gente vai estar discutindo isso aqui na nossa apresentação. Utilizado na química orgânica para separar e isolar compostos orgânicos a partir de misturas naturais ou resultantes de reações de síntese, remoção de impurezas solúveis indesejadas. Bom, e aí o primeiro que ele traz é a extração de líquido-líquido descontínuo. O que seria essa extração de líquido-líquido descontínuo? Técnica de separação de substância que se baseia na diferença de solubilidade de um soluto entre dois solventes immiscíveis. É indicado quando existe uma grande diferença de solubilidade do soluto nos dois solventes. E aí essa é uma constante, que ele fala o K alto, que a gente vai estar vendo um pouco à frente o que é essa constante. Mas bom, aqui a gente tem a nossa figura, e aí a gente tem os dois solventes que são immiscíveis. Um geralmente é a solução aquosa, que está aqui embaixo, representado da cor azul, e outro, o que ele chama de soluto na fase orgânica ou fase orgânica. Bom, e aí quando você tem esse soluto dissolvido nessa fase aquosa, e aí ele tem uma solubilidade maior em um soluto orgânico, quando você mistura esses dois, ele tende a passar. E essa questão a gente vai ver que é por solubilidade, ou seja, semelhante dissolve semelhante, como a gente estava vendo para escolha de solventes. A gente estava vendo a questão de ser polar, e aí vai depender de quais são as substâncias, os compostos que a gente esteja utilizando. Bom, e aí ele traz o que é importante na escolha do solvente, quais são as características desse solvente: baixa solubilidade na água, alta solubilidade para a substância que se deseja extrair, não deve reagir com a substância que se deseja extrair, baixo ponto de ebulição, facilitando a recuperação do soluto por evaporação, baixo custo e baixa toxicidade. Essas são as características que o solvente deve apresentar. Então, como a gente tinha falado antes, é essa questão de diferença de solubilidade entre os solventes que permite essa separação, essa extração. Bom, e aí isso é uma tabela que tem lá no nosso roteiro de alguns solventes orgânicos utilizados, e ele traz a massa molecular, ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade e solubilidade em água de alguns solventes principais que a gente já está acostumado a utilizar, alguns deles: cloroformo, acetato de etila, hexano, que a gente já utilizou em algumas práticas anteriores. Bom, e aí é o que ele fala daquele K, que a gente viu lá, que para uma extração líquido-líquido descontínuo, geralmente era para o K alto. Bom, e aí antes de falar, só a gente olhando por essa constante aqui, K igual concentração molar de A por concentração de B, se a gente tem que esse valor de K é alto, é porque vai ter maior afinidade com o numerador, com o soluto do solvente A. E é isso que ele fala, que é a fase orgânica, né? Atribui-se geralmente à fase orgânica. Mas só rapidamente falando o que seria esse K, que a gente vai ler aqui, está dizendo no slide. Diferença de solubilidade do composto nos dois solventes. Se é um sistema constituído por dois líquidos immiscíveis, A e B, adicionarmos uma terceira substância, o soluto, a substância se distribuirá diferentemente nas duas fases, num processo denominado partição, que é como a gente chama esse casinho aqui, coeficiente de partição. Então, em dois líquidos immiscíveis, esse soluto vai ter solubilidade diferentes para cada solvente. E o Ca aqui, que ele diz a concentração molar do soluto no solvente A, e o Cb aqui, concentração molar do soluto no solvente B. Se o K alto é porque ele tem uma maior afinidade com o solvente A, se o K for baixo é porque ele tem uma maior afinidade com o solvente B. Isso que quer dizer o K ser alto ou baixo. Para simplificar os cálculos, uma aproximação para o coeficiente de partição pode ser feita determinando-se a solubilidade do soluto em cada solvente puro independente. Então ele utiliza que o K é igual a solubilidade do soluto no solvente A, grama por 100 ml, dividido pela solubilidade do soluto no solvente B. E as dados de solubilidade são encontradas em tabelas de propriedades físicas de substância. Vai ter um exemplozinho aqui no próximo slide dele fazendo esse cálculo. Bom,
Aqui o exemplo. O K, que é a fórmula em cima, a mesma que a gente viu no slide anterior, e ele traz como exemplo. Considerar um soluto S que se dissolve em éter, solvente A, na proporção de 6 gramas por ml a 15 graus Celsius, e que se dissolve em água, solvente B, na proporção de 3 gramas por ml, volumes iguais a 15 graus Celsius também, temperatura constante. Então, o coeficiente de partição K será dado por... E ele traz a mesma fórmula, só que substituindo valores, para saber qual é esse valor de K. Esse valor de K aqui, se a gente for dividir, 6 gramas dividido por 3 gramas, dá igual a 2, esse K. É que ele diz que em extrações de líquido descontínuo, geralmente é aconselhável fazer essa extração não apenas colocando todo o solvente de uma única vez. Ele diz que é indicado, né, você fazer a adição de solvente aproximadamente 3 vezes. E aí ele comprova isso com o cálculo. Ele traz 2 exemplos em que ele vê o rendimento que tem você adicionando de uma única vez o solvente e você dividindo. Nesse caso aqui, como são 100 ml de éter, no caso, se ele colocasse, fizesse 2 vezes com 50 ml e 50 ml. Aí no final você compara e vê que o rendimento é maior, você fazendo dessa forma fracionada. E para extrações de líquido descontínuo, é indicado que não adicione o solvente de uma única vez. Bom, outra informação que ele traz também é o efeito salt-out, que é quando o coeficiente de partição é muito menor que 1. Indica que o composto orgânico é pouco solúvel no solvente orgânico e o solvente orgânico é pouco solúvel na fase aquosa. Então, quando acontece isso, que a gente está dentro dessa condição, composto orgânico pouco solúvel, solvente orgânico, é necessário adicionar eletrólitos, como cloreto de sódio, sulfato de cálcio, dentre outros, que vai diminuir a solubilidade do composto orgânico na água e a solubilidade de solvente orgânico no meio aquoso, aumentando o coeficiente de partição, ou seja, que ele tenha maior afinidade com o solvente orgânico, que é o que a gente deseja. Bom, num dos experimentos, ele pede para fazer isso lá no final da nossa prática. Acredito que deve ser porque deve ter um dos solventes que deve ter uma solubilidade em água, um composto orgânico, na verdade, que tem a solubilidade em água, que é até o éter sulfúrico. Ele pede para fazer, mas a gente vai ver isso lá no final. Mas só para dizer por que é utilizado esse efeito salt-out. E aqui uma emulsão também que ele traz. Como quando ocorria uma emulsão, né, com a dispersão coloidal, no qual pequenas partículas de um líquido são dispersas em outro líquido, tornando difícil a separação das fases. E aí quando ocorrer isso, como resolver? Aí tem alguns exemplos de como resolver isso. Utilizar agente emulsificante. Outra forma, agitando lentamente o funil de separação, movimentos circulares. Eu vi na literatura que não era adequado você que agitar, porque formaria espuma, e aí para a separação não era tão importante. Deixar em repouso por alguns minutos é uma opção, e filtrar com funil de Buchner. Em caso mais difícil, utiliza-se a centrifugação da mistura. Aí é outra forma que nós temos, extração líquido-líquido, quando o solvente é quimicamente ativo. Bom, no caso anterior que a gente viu, líquido-líquido descontínuo, a gente não tinha reação entre o soluto e o solvente, apenas solubilidade estava dissolvido. Mas nesse caso, solventes vão reagir com a substância a ser extraída. E ele é utilizado para remover pequenas quantidades de impurezas ou para separar componentes de uma mistura. E aí os exemplos que ele traz é quando você tem ácido ou impureza ácida, aí você utiliza uma remoção de solução básica, hidróxido de sódio, ou o contrário, você tem base, hidróxido de sódio, ou impureza básica, e você vai remover com a solução de ácido. Nesse caso aí, utilizado o ácido clorídrico. Aí ele diz, essa extração ocorre porque o sal formado é solúvel em água. E aí ele traz esse exemplo aqui, que você tem o ácido benzoico. Com base você vai reagir isso com a solução aquosa de base, em que você vai ter a formação do benzoato de sódio. E aí você tem aqui o benzoato de sódio, que vai ser solúvel em água, e que você vai ter aqui as impurezas separadas, né? Porque você tem, ao final, você é regenerado aqui com ácido, você tem o ácido benzoico, aqui regenerado no final. Bom, e aqui a extração contínua de líquidos ou sólidos. A gente vai até agora a extração descontínua, e aqui a gente chega agora na extração contínua. Quando o soluto é mais solúvel na água do que no solvente orgânico, constante de K, de partição, que a gente viu lá atrás, é muito pequena, ou seja, vai ter maior solubilidade na fase aquosa. A extração descontínua não
é recomendada pelo gasto excessivo do solvente. Bom, e aí ele traz a extração contínua de líquido, ele traz duas figuras, isso está no roteiro, que um é o solvente menos denso do que a solução a ser extraída, e outra com solvente mais denso do que a solução a ser extraída. Bom, mas antes de passar para o outro, só mostrando aqui como acontece que a gente tem um balão, né, que aqui embaixo tem que ter uma manta, né, aquecedora, uma placa de aquecimento para a gente poder aquecer, e aí aquece, vai entrar em ebulição, o solvente, ele vai subir aqui, quando ele condensar, ele vai fazer aqui, vai estar em contato com o líquido, e aí por ter uma maior afinidade, vai acabar arrastando o que a gente deseja. A ideia de como seria essa extração contínua de líquido, e aqui extração contínua de sólidos, que ele trata do extrator Soxhlet, que ele traz aqui, tem a imagem, a manta aquecedora aqui que estava faltando no outro, para a gente poder fazer o aquecimento do nosso solvente. Quando a gente aquece, esse vapor que passa por esse lado direito aqui e chega até o nosso tubo condensador. Quando ele chega no tubo condensador, vai ali para fazer e vai começar a gotejar aqui, que é feito por um papel, pode ser feito por um papel de filtro ou ter outro nome também. Pode ser papel de filtro, mas tem outro nome, que você faz esse recipientezinho para colocar, ou papel de filtro, geralmente é cartucho ou papel de filtro. E aí você vai começar a gotejar, né? Após essa condensação aqui, quando condensar, vai começar a encher esse cartucho, que está a nossa amostra, e aqui no lado direito aqui tem indicando o sifão, que vai enchendo junto com esse cartucho. Quando atinge a altura, ele acaba voltando toda essa na verdade, essa amostra com solvente, né, para o balão. E aí é uma questão de refluxo, né? E aí você vai aquecer novamente, ter o vapor apenas do solvente, né, porque o ponto de ebulição dele tende a ser menor. E aí você vai fazer repetidas vezes esse processo para que você tenha o maior rendimento possível da sua amostra que você deseja. A única coisa que vai formar o vapor é o solvente, que ele vai repetir, passar aqui pelo lado direito do tubo condutor de vapor, porque sempre mais a amostra, eu acho que não vira gás. Bom, gente, e aqui a parte experimental que a gente vai estar fazendo. E aí, é a extração contínua, que ele vai usar o extrator de Soxhlet, que a gente acabou de ver no Vidas, e aqui o fluxograma, né? Extração contínua de sólidos, montar uma aparelhagem para extração contínua de uma mistura sólida usando extrator de Soxhlet, que a gente viu. Proceder à extração dos componentes da matriz vegetal com a mistura de etanol e água a 20%. Acompanhar o processo de separação, observando e comparando a coloração do solvente extrator antes e depois da extração, que a gente viu lá que à medida que vai sendo feito a ebulição e volta para vai ficando mais amarelo, né, que a gente viu naquele vídeo, pela presença, né, maior da amostra que a gente queria no solvente. E por último, apresentar as observações e conclusões sobre o procedimento utilizado no quadro do roteiro. E aqui uma imagenzinha que está no nosso roteiro de como seria esse sistema extrator de Soxhlet. Esse seria o nosso primeiro experimento. Ou melhor, nosso primeiro experimento lá do laboratório, parte experimental, que é a extração contínua de sólido. Aqui nós temos a outra prática, extração com solventes inertes e efeito salt-out, que é o que a gente viu lá quando tiver abaixo de 1, o nosso K, o nosso coeficiente de partição. Aí você tem que adicionar alguns compostos para melhorar a condição da extração. E aí o passo a passo, então vamos lá na sequência. Tomar 3 tubos de ensaio e colocar em cada um deles um volume de 2 ml de água destilada. Depois, adicionar ao primeiro tubo 2 ml de éter sulfúrico, ao segundo tubo 2 ml de clorofórmio e ao terceiro 2 ml de álcool N-amílico. Adicionar 5 gotas de solução aquosa de cristal de violeta, 0,1%, em etanol a cada tubo. Agitar vigorosamente, observar o aspecto das camadas e anotar. Feito isso, adicionar ao primeiro e ao segundo tubo porções de cloreto de sódio, até que a solução esteja saturada. E aí, quando a gente adiciona esse cloreto de sódio, é a questão mesmo do salt-out que a gente tinha comentado anteriormente. Porque, se eu não me engano, o éter sulfúrico, ele é um composto orgânico, mas que é um pouco solúvel em água. Se eu não me engano, aproximadamente 8 gramas, eu acho, por 100 ml, se eu não me engano. Feito isso, comparar a intensidade da cor da fase aquosa nos 2 tubos com a do terceiro tubo e apresentar suas conclusões. E, para completar, esse rapazinho aí de 18 etapas, que é a extração com solventes quimicamente ativos, que é quando há a reação.
entre o soluto e o solvente que a gente vai estar analisando, que foi aquela parte que eu falei que se tem o ácido e tem impurezas, nesse ácido a gente usa a solução de hidróxido de sódio, de uma base, que a gente falou lá atrás. E aí, primeiro passo, em um funil de separação de 100 ml, adicionar 10 ml de uma mistura líquida, contendo um componente ácido, vai ser o nosso ácido benzoico, um básico, a P-nitroanilina, e um neutro, naftaleno, e 2 nafitol dissolvidos em tolueno. Adicionar 10 ml de solução aquosa de ácido clorídrico a 10%, agitar e em seguida deixar em repouso. Recolher a camada aquosa inferior em recipiente marcado com o número 1 e reservar. Lavar a camada orgânica com cerca de 10 ml de água, deixar separar as duas camadas. Recolher a camada aquosa inferior e desprezar. Próximo passo, adicionar 10 ml de solução aquosa de bicarbonato de sódio a 10 ml, agitar e em seguida deixar em repouso. Feito isso, recolher a camada aquosa inferior em recipiente marcado com o número 2 e reservar. Então a gente já tinha feito aqui, reservou o número 1 e reservar o número 2 agora. Lavar a camada orgânica com cerca de 10 ml de água, deixar separar as duas camadas. A mesma coisa que a gente fez também no procedimento aqui em cima. Lavar a camada orgânica, mesma coisa, mesmo procedimento. Recolher a camada aquosa inferior e desprezar. Aí a fase orgânica remanescente no funil, adicionar 10 ml de solução aquosa de hidróxido de sódio a 10% e proceder como anteriormente, que é recolher a camada aquosa inferior em recipiente marcado com o número 3. Então já teremos 3 recipientes separados. Lavar novamente a camada orgânica com 10 ml de água, desprezar a camada aquosa inferior. Transferir a camada orgânica para o vidro de relógio, deixando evaporar o solvente. Adicionar lentamente ao conteúdo do recipiente número 1, aquele lá em cima que a gente falou na primeira etapa, uma solução de hidróxido de sódio a 50% até que haja precipitação total. Adicionar lentamente ao conteúdo do... Adicionar lentamente ao conteúdo do frasco número 2, ok? Uma solução de ácido clorídrico a 50%, procedendo da mesma forma, ou seja, até que haja precipitação total. Adicionar lentamente ao conteúdo do frasco número 3, uma solução de ácido clorídrico a 50%, procedendo da mesma forma. Resfriar os recipientes em banho de gelo e, se tiver dificuldade para precipitar os sólidos, atritar as paredes internas do recipiente com bastão de vidro, separar os sólidos por filtração a vácuo, levando-as com pequenas porções de água gelada, secar em papel de filtro e estocar em recipiente rotulado. Feito isso, medir o ponto de fusão de cada sólido obtido. E aqui finalizamos a nossa apresentação